E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks. Se você caiu aqui por acaso de paraquedas, o FBI Talks são as entrevistas que nós fazemos com as nossas agentes do FBI Clube. O FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se reúne uma vez por mês para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, gestão, porque como sempre eu falo, nós mulheres empreendedoras somos incríveis em qualquer coisa que a gente for fazer, mas infelizmente a gente não foi nem educada e nem incentivada a aprender e empreender, e é exatamente isso que a gente faz em todos os nossos encontros. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que além de agente do FBI Clube, é minha mentorada, a Amandinha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô animada, Amandinha, para as pessoas, obviamente, ouvirem a sua história, mas também conhecerem a sua área de atuação, que eu tenho certeza que mesmo quando eu descobri, foi uma surpresa para mim, muitas pessoas devem desconhecer também. Mas antes da gente falar sobre a sua área de atuação, sobre você, eu vou dar contexto, tá? Eu amo e sou apaixonada por histórias. Eu costumo falar que a gente, hoje em dia, é muito habituado a ouvir podcast, a se inspirar em grandes nomes, mas a grande verdade é que muitas vezes a gente olha lá distante, ou para uma pessoa famosa, ou para aquela pessoa que é referência na nossa área de atuação, e não necessariamente olha para as pessoas que estão exatamente ao nosso redor, sentadas do nosso lado. E muitas das vezes, essas pessoas têm histórias incríveis, de superação, de inspiração, são extremamente inteligentes, têm grandes conselhos. Então, grande parte da proposta do FBI Talks é justamente dar palco e trazer essas histórias à tona. Então, Mandinha, para começar, se apresenta brevemente e eu quero que a gente vá contando realmente qual a sua história, como você começou. Olá, gente. Eu sou a Amanda Cotrim, sou dentista, atuo aqui em Jundiaí e a minha área de atuação é a odontologia do esporte e saúde integrada do paciente. Então, a minha visão de tratamento é enxergar o paciente como um todo e não só a parte bucal. Amandinha, eu confesso que eu fiquei assim, tipo, o que tem a ver odontologia, boca com esporte? Agora eu tô praticamente profissa nisso, porque dentro das sessões de mentoria, a Amanda me explicou muita coisa e agora faz muito sentido pra mim. E eu quero muito que no decorrer dessa entrevista você vá dividindo com a gente também, porque a gente precisa trazer pessoas pro lado de cada força do autocuidado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, conta pro pessoal como que você caiu na área da odontologia? Como que o ser dentista se tornou uma paixão para você e basicamente a única e principal opção que você teve, né? A odontologia ela esteve presente na minha vida desde que eu tinha 8 anos. Então, com 8 anos eu fui fazer o meu primeiro tratamento odontológico. E desde então a experiência que eu tive foi muito positiva, assim, não tive nenhuma experiência traumática. Então, até hoje eu tenho memórias muito boas dessa fase e eu lembro que desde de que eu era pequena eu sempre fui muito disciplinada. Então, o tratamento foi um tratamento um pouco mais longo, mas eu seguia certinho, por mais que eu fosse criança, né? E aí, depois do ensino médio, assim, eu já me identifiquei, assim, com a profissão. Eu pensava, nossa, e eu cuidando de pessoas, né? Então, foi aí que eu escolhi mesmo seguir esse caminho. Que incrível. E aí, em que momento que você despertou para odonto do esporte? Quando eu era pequena, eu já era uma criança que praticava atividade física. Então, eu fazia natação, eu fazia a ginástica artística. Então, eu era uma criança muito ativa, assim. O meu pai sempre me colocava para fazer atividades. E depois que eu me formei, que daí eu fui fazendo cursos, fui entendendo o meu jeito de atender, de enxergar o outro, eu fiz um curso em São Paulo da odontologia do esporte, porque quando eu pensei que existia essa especialidade, eu falei, tem tudo a ver comigo. Porque é o meu estilo de vida, né? Eu tenho esse estilo de vida, eu pratico esporte, atividade física, então eu falei, cara,
eu proporcionar isso para o outro, entender como que o outro funciona, tem tudo a ver com a odontologia que eu acredito. Amandinha, vamos tecla SAP pra galera. O que é especificamente a odontologia do esporte? Aonde ela se foca? Por que que ela é importante? A odontologia do esporte ela é muito importante porque a boca ela não está separada do corpo. Então a gente enxerga o paciente como um todo mesmo. E tudo passa por ela, né? Alimentação, parte psicológica, então estresse, estilo de vida, rotina, tudo influencia na saúde bucal. E quando a gente fala de esporte, como diretamente ela afeta a vida do atleta em si, né? Porque tem uma pequena diferença entre quem enfim, se cuida e quem pratica esporte de verdade. Eu acho que é aí que o odonto do esporte entra. Falei certo? Sim, geralmente as pessoas, elas têm um objetivo. Então, elas têm um objetivo de, ou, sei lá, por exemplo, corredor. Começa a correr 5K, daqui a pouco já quer correr 10, 15, 20, meia maratona. Então, são pessoas que têm um objetivo. Exemplo também da musculação, né? A pessoa ela tem um objetivo de ou emagrecer ou ganhar massa muscular. E a odontologia, ela entra na parte da odontologia do esporte porque infecções bucais, inflamações atrapalham no rendimento esportivo, na performance e até mesmo no ganho de massa muscular. Então, é muito importante o atleta ele ter o acompanhamento do dentista do esporte com esse olhar, né, para a rotina dele, para ele ter mais desempenho, mais performance. Eu fiquei muito curiosa quando a gente conversou sobre isso nos bastidores, de saber de várias especificidades onde a odontologia do esporte cabe, né? Vamos começar falando da brincadeira, inclusive, que a gente fez, né? Que quem não treina fofo precisa treinar com um protetor bucal. Explica pra gente. Exatamente. Quem não treina fofo tem que treinar com protetor. Por quê? Porque é natural, é fisiológico do nosso corpo a gente fazer força na boca para levantar um peso. Então, você vai fazer ali um leg press, 200, 300 quilos. É muito comum você apertar os dentes durante o exercício, até como uma forma de equilíbrio mesmo do corpo, de estabilidade. Então, é completamente inconsciente, né? Inconsciente. Então, por mais que você fale, eu não aperto, aperta sim, não tem como. E o que esse apertão prejudica na pessoa? Porque às vezes a gente fala, e aperta, a pessoa não consegue ter dimensão do quanto isso pode prejudicar a longo prazo, principalmente, né? Com certeza. As sequelas na boca são muito grandes. Porque o apertamento dos dentes, ele causa trincas no esmalte, deixando o dente mais vulnerável até uma sensibilidade, por exemplo. Dores de cabeça, às vezes até pós-treino, que a pessoa passou o treino ali, sei lá, 1h30 treinando, sai do treino, pode ter dor de cabeça por conta da contração muscular. Então, é a contração tanto do músculo aqui da parte lateral da cabeça, quanto da mandíbula. Então, dói, né? O paciente sente um cansaço muscular muito grande. E isso, obviamente, afeta a performance nos treinos, independente do que ele pratique. Com certeza. Nossa, é muito surreal, né? O nosso corpo é muito perfeitinho, muito todo encaixado, né? Exato. E uma curiosidade que até nem lembro se você já me deu essa resposta. A parte de ronco e apneia entra como tratamento do esporte por questão da parte respiratória ou não está associado? É muito importante, principalmente o sono, que ele é a parte reparadora, né? Então, o sono ele é muito importante para todo mundo. E, então, se ele não tem um sono de qualidade, também interfere muito no rendimento
da atividade que ele pratica. Uhum. E a parte da odonto do esporte pode tratar dentro da odontologia, até onde tem a limitação da boca em si para a parte respiratória, ele consegue ajudar também. Com certeza. Nossa, que incrível. Ô, Amandinha, e a gente conversou também sobre outras coisas que, na realidade, assim, são curiosas, mas daí quando você para pra pensar, soa relativamente óbvio. Por exemplo, a questão do carboidrato para quem corre, do cloro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque pra mim foi muito curioso, mas, assim, realmente faz todo sentido, né? O carboidrato, ele tá presente, né, na dieta do atleta. Então, o aumento, né, de consumo desse carboidrato faz com que ocorra no dente uma diminuição do pH da boca pelas bactérias fermentáveis que ocorre ali durante a mastigação. E aí o paciente ele tem uma desmineralização do esmalte. Então, o aumento de chances de ter cárie é muito maior. Então, ele tendo ali o dentista para auxiliá-lo até mesmo na escolha de um creme dental específico é muito importante. Nossa, você falou pra mim do cloro da piscina para quem nada também. Na natação é muito comum o paciente ele apresentar manchas amarronzadas nos dentes, principalmente na parte de trás, ali perto do céu da boca. Porque o contato da saliva com o cloro acaba gerando esse pigmento. E o esmalte também tende a ficar mais sensível. E o paciente ele acaba perdendo também muito mais esmalte, né? Ele perde esmalte do dente mais rápido porque o cloro é um ácido. Então deixa o dente mais amarelado, vulnerável a quebrar ou até mesmo ter muita dor. E de fato, quem está buscando por resultado, seja lá onde for, qualquer tipo de interferência atrapalha. E com relação à parte de absorção de nutrientes e tudo mais, acho que você falou alguma coisa com relação a isso, interfere também? A parte nutricional? A parte nutricional, ela depende muito. Mas o que interfere mesmo são as infecções e inflamações que muitas das vezes são silenciosas, né? Então, às vezes, a pessoa, ela aguarda, ela espera ter dor para procurar o profissional. Entendi. E aí, por meio da infecção e da inflamação, ele tem naturalmente uma queda de performance porque o corpo tá trabalhando para reagir, combater ali. Exato. E não... Na verdade, o corpo, ele precisa trabalhar o dobro para poder melhorar essa lesão muscular. Entendi. Então, ao invés dele estar ali concentrado, talvez, na formação de músculo, na recuperação, ele se divide, se multiplica para poder combater algo de errado que está acontecendo. Exatamente. Então, fica assim, ao invés dele combater só a parte de hipertrofia, que a hipertrofia, ela é uma inflamação. Então, a gente gera uma inflamação no músculo para gerar hipertrofia muscular. Entendi. Quando a gente tem uma inflamação bucal, o corpo ele fica tentando combater tanto a inflamação da boca quanto do músculo. Então, a hipertrofia ela não ocorre 100%. Então, às vezes, o seu desempenho, o seu resultado não está da forma que você espera, porque às vezes você nem imagina que sua gengiva sangrando está impedindo você de ganhar massa muscular. Caraca! Faz muito sentido. Amandinha, realmente, acho que é um assunto que precisa ser mais falado, porque existe uma sutileza, né? É tipo assim, a boca tá aí, ela faz o papel dela sem nem a gente pensar, né? E aí a gente não sabe exatamente a interferência que ela tem no restante das coisas. Nós não sabemos, mas eu lembro que você falou uma vez em um dos nossos encontros que, tipo assim, não adianta, o paciente pode não falar nada, ele pode tentar falar outra coisa. Quando ele deita na sua maca e abre a boca conta tudo, né? Exatamente. É igual a frase que a gente colocou como um mantra, assim, né, na mentoria. A boca muda o jogo, e realmente ela muda tudo.
Que incrível. Ô, Amandinha, é interessante parar para pensar que hoje, saúde, bem-estar, esse tipo de cuidado tá um pouco mais em alta. A gente sabe que para você é uma coisa que realmente é estilo de vida já tem um bom tempo. Mas é muito interessante como a maioria das pessoas ainda pensa na boca em dois aspectos, né? Ou é tipo dor, e aí é tipo na hora mesmo, quando acontece, ou é somente estético, né? A gente não associa que uma mandíbula travada traz dor de cabeça traz irritação, irritação vai aumentar o estresse, e aí você acha que você tá passando estresse por, sei lá, outros fatores, que até pode ser, mas na verdade é porque você não tá olhando de forma adequada para a boca. E aí, trazendo esse assunto, eu acho muito interessante o seu olhar enquanto dentista para a pessoa, de forma integral mesmo, né? Não é o dente, é o paciente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. O meu olhar clínico, ele é muito do paciente como um todo. Então, é saber o seu estilo de vida, como que você se alimenta, como que você está se cuidando, se você toma alguma medicação, porque medicação também pode alterar a saliva, altera toda a parte bucal. Então a boca, ela é só a pontinha do iceberg, assim, né? A gente pode mencionar. Então o estilo de vida, ele modula a saúde bucal. Então, se você contar um pouquinho da sua história, assim, o que que você faz, como você se alimenta, se você pratica esporte ou não, eu já consigo, assim, imaginar mais ou menos o que eu espero encontrar na consulta, né? Quando o paciente vai passar comigo. Então, essa parte integrativa, ela é muito importante. Às vezes até assusta um pouco. O paciente fala, ai, mas você é médica? Não, mas é ter esse olhar, assim, para a saúde completa do paciente é o diferencial, assim, muito grande. Porque não é uma receitinha de bolo, né? Cada paciente tem o seu protocolo ali que a gente vai fazer junto e de acordo com o que ele faz, com o que ele necessita. Então, essa parte integrada, eu me identifico muito e é assim a minha forma de trabalhar. Faz muito sentido. Eu vou aproveitar que você puxou o assunto estilo de vida pra gente mudar de assunto, mas não tanto. Eu sei que você tem uma história aí de, óbvio, uma criança já mais conectada ao esporte, já mais disciplinada, isso é um traço natural pra você, mas eu sei que no meio do caminho aí houve um me perdi de mim, uma Amanda diferente da Amanda que a gente vê hoje. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse momento, como que você se recuperou no seu autocuidado, um pouco de como é a sua rotina hoje, porque até reforço aqui, você foi e é uma das pessoas que me inspirou a começar e recomeçar esse meu autocuidado, com musculação, com alimentação. Você tem realmente comportamentos que são muito inspiradores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, que honra! É verdade? É muito maravilhoso. Então, na pandemia, fechou tudo, né? Quem não engordou na pandemia? E na pandemia, eu tive uma perda, né? Então, eu perdi o meu sogro, né? Então, foi um momento muito delicado. Também não estava no meu melhor momento na minha profissão. Então, eu engordei. Descontei ali na comida. E foi uma época que eu estava recém-casada, eu e o Bruno, né, meu esposo. E eu ainda não tinha... Eu acabei esquecendo de olhar para mim. Então, eu acho que eu engoli minhas emoções. E aí refletiu no meu corpo e no meu comportamento. Mas é muito importante a gente também tirar foto, né? Então, em 2021, final de 2021, que eu fui comprar um biquíni porque eu ia passar o final de ano na praia, eu não me reconheci mais. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Não que eu estava gorda, mas eu estava com gordura acumulada. Não era eu, não era a Amanda, né? Então, foi uma decisão.
Eu acho que foi muito importante, foi a virada de chave, assim. Porque eu não estava fazendo nenhuma atividade física, eu estava... Mas antes desse momento você fazia? Era habitual pra você? Não, Não, entendi. porque eu terminei a faculdade e já casei e vim pra Jundiaí. E essa transição que a gente passa, tipo, da adolescência pra vida adulta, onde a gente começa a ter responsabilidades, é onde normalmente a gente para de fazer essas coisas, né? Eu falo porque eu joguei basquete a minha vida inteira, né? Minha família, meu pai, meu irmão, todo mundo jogava futebol, eu pratiquei esporte minha vida inteira. Aí quando, tipo, a vida adulta literalmente começou a bater na porta, aí tem que trabalhar, tem que estudar, tem que não sei o que lá, aí casou, aí você vai se deixando de lado, literalmente, né? Eu vejo que atualmente, e acho que até tem dados sobre isso, as gerações mais novas estão começando a se cuidar antes, e eu acredito que tenda a ter uma continuidade ali, talvez eles não passem por essa ruptura de, né, mergulhar muito profundamente na vida profissional e esquecer da vida pessoal, até porque acho que eles querem meio que fazer diferente da gente, né? Tipo, ai, nossa, sucesso na vida pessoal, profissional, e esquece da vida pessoal. Então, o esporte já tá muito inserido atualmente. E aí, então, voltando, você precisou, então, tomou uma decisão e aí voltou a fazer o que precisava ser feito. Exatamente. O que você começou fazendo primeiro? O que você inseriu primeiro? Como é que foi essa transformação? Eu tomei a decisão, né? Falei, não basta, vou me cuidar. Então, eu me inscrevi no CrossFit. E também me arrumar. Então, eu me arrumava, nem que fosse pra ficar em casa, não saía sem me arrumar. Então, eu criei um hábito de todos os dias tá ali me cuidando pra eu me olhar no espelho e falar, não, tá ok, tô apresentável, né? Não deixar a autoestima cair. Então, eu primeiro entrei no CrossFit, depois procurei uma profissional que foi a nutricionista, para eu aprender a comer e começar o meu processo de emagrecimento. Mas aí pra frente não parei mais com a parte de atividade física. E realmente hoje isso faz parte da sua vida, né? Tanto os treinos quanto a alimentação. Sim, faz parte da minha vida. É natural, assim. Até sábado e domingo, assim. Eu falo, ai, tô de boa em casa. Ai, agora eu sou vamos essa treinar. pessoa também, tô tão orgulhosa. Então, É que eu acho que o que tem de diferente é que você é da musculação, né? Você gosta... Eu, por enquanto, estou, tipo, fazendo coisas variadas. Mas musculação é vida, né? Musculação é necessário. As pessoas precisam entender que criar músculo... Teve um vídeo da Mari Krieger esses dias, né? Falando que as pessoas deviam treinar para criar músculo, porque o músculo é que te sustenta quando, Exato. sei lá, você tá numa cama, quando você vai envelhecer. Enfim, a gente... esquece de todos esses detalhes, né? Ao mesmo tempo que a gente quer viver pra sempre, a gente não cuida das escolhas que a gente faz pra ter uma longevidade e uma vida saudável, né? exatamente. A musculação, ela é importante, né? Pra gente envelhecer bem. Sem depender de pessoas para cuidar da gente. Então, eu gosto bastante. Foi até a transição do CrossFit para a musculação foi um pouco difícil, porque é diferente, né? A musculação é você e você. Mas me ensinou também muita coisa. É um desafio, assim, constante. Então, é você se superar. Então, me fez até ser menos procrastinadora. Me fez ter mais disciplina. E acho que uma autogestão melhor, né? Porque, por exemplo, você que treina direito, a gente já conversou sobre isso. Você anota as cargas, você anota a sua evolução, para você conseguir, de fato, ter um progresso ali, né? Então, não deixa de ser autogestão. Isso realmente torna a pessoa melhor, mais disciplinada, faz melhores escolhas. Isso é muito incrível. Eu tô falando aqui agora, não é porque eu tô vivendo esse momento agora, não. Como eu falei, eu venho do esporte, é natural que isso seja uma verdade. O problema é que algumas coisas a gente sabe, mas se a gente fica muito tempo sem aplicar, a gente esquece. Tipo, a importância de escovar os dentes todos os dias, passar fio dental todos os dias, cuidar da nossa saúde nesses detalhes que são básicos, né? A gente esquece, a gente começa a viver no piloto automático, literalmente, né? É bem isso. E nós, mulheres, a gente já a gente tem a tendência de se cobrar, né? De ter que dar conta de tudo. E muitas vezes a gente se acomoda, a gente se acostuma com o médio.
O que é o médio, né? Não tá ótimo, mas vou levando. Então, esse hábito também da gente não desejar o melhor, de melhorar cada vez mais, essa zona de conforto não faz a gente progredir. E o esporte, ele traz vitalidade, né? Então, a gente, quando acorda, vai fazer o exercício físico, a gente tá pronto pro dia, dá energia, é outra mentalidade também. Maravilhoso. Quando a gente tá ali naquela razoável ali, né? A gente acaba tendo outro tipo de mentalidade e uma mentalidade muito mais procrastinadora, muito mais... Às vezes até num papel de se dar muitas desculpas, né? Nossa, faz todo sentido. E escutando você falar, só o que me vem na cabeça a gente não se acostuma só com o que é mediano, isso que é pior. A gente se acostuma com o que é ruim. E aí a gente deixa de perceber que está ruim. A gente se acostuma com o ambiente bagunçado, com sujeira, e aí eu trago meu exemplo, com o estar acima do peso, muito acima do peso. Porque quando eu falo aqui de mim, Amandinha, eu sei que você falou, eu tava gorda, não era tipo gorda. Você engordou perto do seu padrão. Eu cheguei em nível de obesidade grau 2 e assim, hoje, pouquíssimos meses depois que eu comecei, quando eu olho as imagens, eu não consigo compreender como eu não estava vendo. E não é bem que eu não estava vendo, eu estava vendo, só que como o nosso cérebro funciona muito na base da comparação, e isso é muito louco, porque tem muita gente que fala, não se compare, não se compare. Ok, você não pode ficar se comparando com os outros o tempo todo. Porém, contudo, todavia, a comparação é um mecanismo do cérebro para a gente se alocar no mundo, para a gente se perceber. E eu já não estava mais tendo base de comparação de mim comigo mesma, porque eu já tava um bom tempo naquela situação. E como o engordar, ele é gradativo, né? Tipo, não é de hoje pra amanhã que você acorda com 30 quilos a mais. Foram anos. E aí você não se percebe mais. Você não se percebe. O que você passa a perceber que foi o meu ponto de virada não foi estético. A estética não teve força pra me fazer sair do lugar. Foi eu não aguento mais ser um zumbizão. Tipo assim, não ter vitalidade pra fazer nada das coisas que eu gosto, que eu desejo, que eu sonho, tipo essa energia de viver mesmo. Foi isso que me tocou muito mais profundamente do que o que eu tava olhando no espelho. Aí, quando você começa a se sentir mais viva, começa a se sentir melhor, aí você começa a ver que o espelho faz diferença. Mas é bizarro como a gente se acostuma com as coisas ruins também. Você se acostuma com o emprego ruim, você se acostuma com um relacionamento ruim. Isso é péssimo. Isso que você... E eu tô trazendo essa amarração pra dizer, o esporte provoca a gente a ser melhor a cada dia, independente do esporte que você escolha fazer, né? Nossa. Exatamente. Faz muito sentido. Amandinha, pra gente caminhando pro final, senão a gente fica aqui o dia todo falando de esporte, de saúde, é um assunto que... Eu adoro. Eu também adoro, assim, é até estranho falar eu adoro, porque é uma identidade nova pra mim, mas é algo que tem me feito muito bem mesmo, então eu tô meio discípula de, tipo, incentivar as outras pessoas. Inclusive, vi um meme esses dias falando, não fica muito perto de mim que eu vou incentivar você a começar a treinar, só não começa a treinar no meu horário que eu não gosto de academia cheia. É tipo isso, né? Uhum. Mas pra gente caminhando pro final, eu queria que você desse um conselho. Pensa que o público que tá assistindo a gente é majoritariamente feminino, a grande maioria das pessoas são mulheres. Pensa na mulher, mesmo se ela não for empreendedora, e na mulher empreendedora segundo a sua experiência aí dentro do mundo do empreendedorismo e da vida também. Bom, se priorize. Eu acho que isso é muito importante, se priorizar. Nem que for pequenos passinhos, assim. Mas não deixar de se cuidar, não deixar de se enxergar, que isso é muito importante. Fazer algo por você, né? Nem que seja qualquer atividade física. Eu não gosto de musculação. Tem dança, tem tanta coisa hoje em dia. Então, se movimentar vai fazer você ter outra mentalidade, você buscar algo melhor por si mesma. Então, acredito que o movimento é a melhor ação, assim, para fazer com que a pessoa avance
em todas as escolhas da vida. Maravilhoso, assina embaixo. Movimento muda o jogo. É tipo o complemento da boca. Se movimentar muda o jogo completamente. Às vezes, eu tive um mentor que falava exatamente essa frase. Até tive uma pulseirinha com essa frase uma vez. Que ele falava um sorriso e um passo à frente. Porque o sorriso muda, inclusive neurologicamente, o estado físico. Então, se você força um sorriso ou força uma gargalhada, mesmo que você esteja triste, tem aquela coisa do sorriso, do músculo mandar mensagem para o cérebro e ele disparar ali hormônios e neurotransmissores que vão fazer você se sentir minimamente melhor. Então, quando você sorri, você muda seu estado de espírito. Quando você dá um passo à frente, além de progredir, além de avançar, você sai do campo. O campo energético onde você estava triste para baixo, mal. Então, um sorriso e um passo à frente mudam tudo, literalmente. Nossa, essa frase ficou boa, inclusive, com o seu rolê, né? Do sorriso e o passo à frente. Ficou movimento, esporte, cuidar. Não, adorei. Fez sentido. E o conselho para empreendedoras? Acredito que se priorizar também é muito importante no empreendedorismo, porque quando você se prioriza, você tá pronto para cuidar do outro. Não importa se é na área da saúde, mas são pessoas. Então, se priorizar é um ato de cuidado consigo mesmo e para o outro. Nossa, faz todo sentido. Se tem um bichinho que tem mania de não se priorizar, é a mulher empreendedora, porque daí mulher já coloca família e filhos à frente normalmente, né? E aí, mulher empreendedora é família, filhos e clientes. Tipo assim, em que momento você vive, em que momento você cuida de si. E assim, é muito especial que quando a chave vira, no sentido de, a partir do momento que você se preenche primeiro, se completa primeiro, se alimenta primeiro, se cuida primeiro, é muito mais simples, mais fácil, mais leve, mais orgânico cuidar do outro, né? certeza. A gente nasceu pra viver em sociedade, pra interagir, mas não é só sobre o outro. Então, realmente, se colocar em primeiro lugar, e esse é meu movimento desse ano, com certeza. Eu falei que eu serei o centro e o restante das coisas vão orbitar ao meu redor. E tem sido meses bem transformadores desde que eu tomei essa decisão, realmente. Amandinha, obrigada pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. E não só pelo trabalho, mas por justamente essa visão integrada. Essa transformação que você não só proporciona, mas você vive na prática. Eu acho que é realmente aquilo de você escolher profissionais, escolher pessoas para estarem perto de você que sejam congruentes, né? Elas preguem e vivam uma verdade. Você faz isso de forma absolutamente majestosa. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz também pelo convite. Agradeço demais. E tamo junto. Arrasou. Ó, se você tá por aqui e assistiu esse episódio até agora, comenta aqui. Você sabia da existência da odontologia do esporte? A Amandinha colocou aqui pelo menos uma ou duas pulguinhas atrás da sua orelha, seja pra cuidar da boca ou seja pra cuidar da sua saúde. Porque de mim, cada minuto que eu tô do lado dela é assim, um lembrete de dar aquele degrauzinho a mais no meu autocuidado, e isso é maravilhoso. E aí eu quero emendar, inclusive, antes da gente encerrar, um conselho final. Rodeie-se de pessoas que sempre estão te provocando a subir um degrauzinho a mais, que isso faz muito, muito, muito bem. Amandinha, mais uma vez, obrigada pela troca, pela entrevista, por contar a sua história. Os contatos dela vão estar todos aqui na descrição. Aproveita para se inscrever, para mandar para pessoas que você conhece, que treinam e podem gostar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!